Bom, esse vídeo eu fiz questão de gravar na horizontal, porque eu já te aviso que ele vai demorar. Então, provavelmente essa é a tua chance de pular, ou simplesmente ficar aqui para ouvir o que eu tenho para te falar sobre o que é chegar aos 40 anos com o teu corpo, a tua mente mudados, as consequências que isso vai trazer na tua vida e o que pode acontecer quando tu decides de fato mudar de vida e buscar coisas extremamente diferentes daquilo que você já vem vivendo por padrão. Ano passado, dia 2 de agosto de 2025, eu fiz 39 anos e eu decidi que eu ia mudar de vida. Eu queria muito viver algo extraordinário, eu estava cansado da vida como eu vinha levando. Não posso reclamar do que eu conquistei, não é aqui questão de ser ingrato. Eu conquistei coisas maravilhosas, um emprego bacana, uma fonte de renda bacana, várias fontes de renda, montei negócios durante a minha vida, consegui empregos bons, fui crescendo na minha carreira, sendo reconhecido pelo que eu faço, cheguei em posições que eu nunca imaginei que chegaria, cheguei em salários que eu nunca imaginei que eu chegaria, não me passava pela cabeça de forma alguma ganhar um salário como o que eu vinha ganhando. Só que alguma coisa ainda estava me travando. Eu senti que a minha vida não estava no 100%. Eu senti que faltava alguma coisa ali para eu conseguir dar aquela potencializada. Tinha aquela inquietação de que eu nasci para mais do que o que eu vinha vivendo. E uma das coisas que me incomodava demais era a questão do meu corpo, da minha estética. Eu estava com 122 quilos, oscilando 123, 121, 122. Fiz vários experimentos com canetas, tentei ali exercícios, tentei de diversas formas emagrecer, mas no fim das contas eu realmente não queria tanto assim. Porque algo que eu sempre falo nos meus vídeos é que a situação que você está hoje, ela tá confortável. Por mais que você esteja na merda, a gente se acostuma a estar na merda. Então a gente precisa muito querer sair dessa situação. Ou às vezes você não tá na merda, você está na média. E estar na média eu acho que é pior do que estar na merda. Porque quando você tá na merda, você quer sair. Quando você tá na média, você tende a ficar mais confortável, você tende a querer ficar ali naquela situação, porque, puta, ir pra cima é arriscado, ir pra baixo você não quer de jeito nenhum. Então você se esforça pra se manter ali. É tipo aqueles joguinhos que você vê na internet, que você fica apertando só uma tecla, eu acho que no Google tem isso, e é um bichinho que ele fica pairando. Então você dá umas tecladinhas, ele sobe, aí ele vai caindo, aí você dá mais umas tecladinhas, ele sobe de novo, e você vai se mantendo naquela média ali. E aí, uma das coisas que me incomodava era a questão do peso, só que eu não sabia simplesmente o que fazer para mudar. Eu me perguntava, tá, mas por que você não emagrece? Eu falava, cara, não sei o que me falta, eu sei que se eu quisesse eu poderia, mas eu sei que eu vou ter que fazer um sacrifício grande e eu não sei se eu estou disposto a pagar. E aí o resultado que eu tinha era, bom, então não quero tanto, porque se eu quisesse eu realmente mudaria. Eu cheguei nessa opinião comigo mesmo. Eu falei, tá, eu não quero tanto. Só que sempre que eu começava a falar em projeto de vida futura, sempre que eu pensava no Leandro foda que eu queria ser, eu não conseguia projetar essa imagem com o corpo que eu tinha. Eu não conseguia me imaginar um cara foda, um cara bem sucedido, um mega empresário, um cara que ganha milhões, tendo um corpo gordo, me vestindo do jeito que eu me vestia, estando do jeito que eu estava. E aí eu falei, bom, então se é isso que eu preciso fazer para viver uma vida extraordinária, o que está me segurando? E aí eu comecei a pensar muito sobre isso. Eu falei, cara, eu tô com 39 anos, eu vou chegar nos 40, eu queria chegar nos 40 no shape. E eu comecei timidamente ali a buscar essa mudança. Comecei a buscar de algumas mudanças. Puta, vou dar uma segurada talvez na alimentação, vou dar uma segurada ali na questão do refrigerante, vou dar uma segurada no doce. Vou começar a me movimentar um pouquinho na academia. Só que era aquele movimento muito sutil. Aquele movimento que, beleza, cara, você tá fazendo alguma coisinha que é melhor do que você estava fazendo ontem, mas ainda assim não é o que vai te potencializar.
E aí foi onde eu comecei a procurar e falei, cara, eu tô afim. E aí um dia, numa conversa com um personal, que é colega meu do jiu-jitsu, ele falou, cara, eu te desafio 90 dias, você vai ter que fazer o que eu vou te falar, mas você consegue ter um resultado bom em 90 dias. E eu falei, cara, eu não sou cara de resultado médio. Se for para entrar, eu quero ter resultados extraordinários. E aí vinha todo mundo, puta, cara, mas você tem que cuidar com a tua expectativa. Porque não é assim também, não é em 3 meses você vai mudar, você vai ficar trincado, tipo, você tem que... E eu falei, velho, o que eu tenho que fazer para sair da média? Eu quero virar um puta case, eu quero virar o case de vocês, falei isso pro meu médico, falei isso pro personal. E aí a gente traçou um plano e eu comecei a escrever o protocolo Full Recode, que eu falo dele aqui inúmeras vezes, onde eu comecei a procurar, cara, qual que é o guia? Porque eu sei onde eu quero chegar agora, como é que eu chego lá? E esse é meu trabalho, minha profissão é isso, resolver problemas. Então o problema está dado, a meta está dada. Como agora eu chego lá? É aí onde eu nado de braçada. Se eu sei para onde eu quero ir, se eu tô com vontade de ir para lá, eu simplesmente preciso do método para chegar no lugar que eu quero. E aí eu comecei a escrever. E eu falei, por que eu falhei nas últimas vezes? Por que eu não consegui chegar lá? E aí eu fui escrevendo. E a primeira parte do meu protocolo foi, cara, qual o meu real motivo? Esquece esse negócio de longevidade, de coisas que você não são palpáveis para ti agora. Você até pode pensar em longevidade, você até pode pensar em saúde, mas não é isso que vai te mover. Eu tenho certeza. Quando você estiver na esteira, fazendo 5 minutos de 60, quando você estiver no remo, fazendo 2 minutos como eu fazia e já não aguentando mais, e você precisar fazer pelo menos 40, quando você estiver no supino, se estiver com a barra só, já querendo jogar essa barra pro lado e não querer fazer mais nada, você precisa fazer 4 séries de 10, de 12, não é a longevidade, não é a saúde que vai te movimentar, que vai te fazer permanecer naquilo. Por quê? Porque você já tem. A não ser que você passe por um momento, por uma situação que realmente vai te fazer parar para refletir na tua vida, e aí sim você queira sair muito do outro lado porque você tomou um impacto ali emocional e eventualmente física. Já passei por isso também, de ir para um médico e o médico falar, olha, daqui é para mesa de cirurgia, se você não mudar a tua dieta agora, tava com uma estetose hepática severa, gordura no fígado, e a mulher me falou, daqui é para a fila do transplante, então você precisa agora mudar, porque eu tava ali com alguns sintomas. E aí naquela época eu mudei, emagreci bastante, perdi bastante gordura visceral e tudo mais, mas sumiram os sintomas, meus exames regularam, vida que segue, continuei ali tocando o terror. Aí dessa vez, eu falei, eu vou escrever os meus 10 motivos. E aí eu fui no fundo. Cara, eu não sei se vai dar pra ver na câmera, mas eu realmente tô arrepiado porque eu comecei a lembrar. Eu escrevendo no meu caderninho, eu falei, cara, eu tenho nojo de mim. Eu tenho nojo de me olhar no espelho, eu tenho nojo do que eu tô vendo no espelho. Eu não quero me sentir assim, eu não quero me sentir um bosta. Aí eu lembrei de um vídeo que roda às vezes pela internet, de um cara carregando a mulher de outro, com o filho junto e o marido atrás carregando umas sacolinhas, o marido gordo não consegue carregar ninguém, e os caras atravessando um rio, um riacho, alguma coisa. E eu pensei, velho, se um dia minha esposa precisar de mim, é sério que eu vou precisar que alguém carregue minha esposa e eu vou atrás carregando as malinhas? Eu vou ser esse tipo de homem? Se um dia meu filho se machucar e precisar de mim, eu não vou conseguir socorrer meu filho porque eu não tenho condicionamento físico para isso? E não sei se é porque eu vejo muito vídeo sobre coisas assim, que eu começo a ver às vezes vídeos tipo uma mulher passeando com a criança, alguém vem, pega a criança da mulher e tenta sair correndo e a mulher ali com todas as suas forças tentando segurar o seu filho. E eu pensei, cara, imagina eu gordo do jeito que eu tô, se alguém passa, pega o meu filho, minha filha e quer levar embora, eu não consigo correr atrás. E aí imagina eu numa situação dessa, olhando alguém levando meus filhos, eu sem condicionamento físico para ir atrás. Ou se alguém vem e tenta ameaçar minha família, como é que eu vou defender minha família? E eu fui colocando aquilo no papel, e eu sei que parece meio pesado, mas é isso. O mundo que a gente vive, ele é um mundo cruel, ele é um mundo real. E por mais que às vezes tu não tenhas contato com esse tipo de coisa, as pessoas que passam por esse tipo de situação também acharam que não teriam. Ninguém pensa, olha, eu sou a pessoa mais sujeita a sofrer um sequestro, a sofrer uma violência sexual,
ou qualquer coisa do tipo, para mulheres, para homens, o que quer que seja. Então, estarmos preparados para qualquer tipo de situação, sermos uma ameaça para uma pessoa que queira nos fazer mal, termina sendo algo importante. E aí, eu comecei a colocar tudo isso no caderno, e quando eu estava lá, naqueles momentos onde eu queria desistir, vinha a imagem do cara carregando a mulher do outro, de alguma mulher, sei lá, tendo seu filho sequestrado, e aí eu vinha pensando nisso, dos meus filhos me olhando, e eu saindo do banho vestido, porque eu não queria que a minha esposa me visse com aquele estado que eu tava, porque ela casou comigo magro, e eu cheguei num estado nojento de corpo. E, cara, eu comecei a botar isso na minha cabeça, eu não vou ser esse fraco, eu não vou ser esse fraco, eu não vou ser esse fraco, e aquilo me potencializava, e mesmo gordo, mesmo que naquele momento eu olhasse no espelho e ainda não visse a mudança, na minha cabeça a mudança estava acontecendo, na minha cabeça eu estava ali, fazia força e falava, cara, eu vou sair disso, e seu filho da puta, por que você deixou chegar nesse estado? E eu ficava ali brigando comigo, e parecia o David Goggins na minha cabeça falando comigo, falando, se você é um fraco, você não deveria ser assim e tudo mais. E aquilo me movia. E aí eu ia um dia, aí eu ia o outro, e eu comecei a transformar meu ambiente. Eu acessava meu Instagram, só tinha lixo, só tinha comida, só tinha dopamina barata. Eu comecei a transformar e comecei a seguir um monte de cara trincado fazendo exercício. Os caras, uns SEALs americanos, os caras trincados, atirando, macho alfa, lutador de jiu-jitsu. Porque mesmo eu lutando jiu-jitsu, tava gordo pra caramba, ridículo eu tava no meu kimono. Na minha graduação para faixa roxa do jiu-jitsu, meu mestre não conseguiu dar a volta na minha cintura com a faixa. Teve que amarrar uma volta só, porque a faixa simplesmente não comportava 2 voltas. E aí uma pessoa filmando ali para eu guardar de recordação, e a minha recordação foi que o meu mestre não conseguia amarrar na minha cintura uma faixa, teve que dar uma volta e deixar 1 metro de faixa sobrando, porque ficou ridículo aquilo, cara, e era um momento emocionante para mim, um momento super importante na minha vida, mas mais do que tudo ficou na minha cabeça a questão da faixa que não entrava na minha cintura. E aí eu fui atrás de moldar o meu ambiente digital e também o meu ambiente físico. Aí eu transformei minha sacada numa academia, eu comecei a pilhar minha esposa e falei, meu, você precisa ir comigo, porque eu vou me transformar, e não tem nada nesse mundo que me impeça de me transformar. E eu preciso que você entre nessa comigo e se transforme, porque eu quero uma mulher do mesmo jeito que eu vou estar lá na frente. E aí, com o tempo, a minha esposa engrenou, teve resultados absurdos também. E um mês passou, outro mês passou, aí eu comecei a ver alguns resultados, e aí eu voltava no médico, voltava no personal, cara, preciso ajustar porque eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então vai ser 2 vezes por dia agora exercício. Cara, de domingo a domingo. Pô, mas você precisa descansar, teu músculo precisa descansar, quero que se exploda, eu vou pra cima. Machuquei meu tornozelo num treino de jiu-jitsu. Puta, cara, você precisa de repouso. E aí eu chamei meu personal e falei, cara, eu não vou ficar em repouso. Se tu não fores pra academia e não adaptares o meu treino pra minha condição atual, eu vou treinar de qualquer jeito e a chance de eu me machucar vai ser muito maior. E ele falou, beleza, seu louco, vamos adaptar o treino, mas é que é foda, não dá pra fazer só sentado. E a gente foi lá, adaptou o treino, e eu consegui treinar mesmo com o tornozelo machucado, até que chegou uma hora que inverteu, ele falou, cara, agora você vai botar essa porcaria desse tornozelo no chão e vamos... Puta, mas eu acho que não tô 100%. Ah, que se exploda, vamos testar, se doer a gente para. E aí ele entendeu o espírito da coisa, eu falei, cara, beleza. E no começo, pessoal, era bizarro, porque, cara, ele mesmo me falava, falou, velho, tô vendo em ti a tua luta mental. Eu tava lá na academia fazendo exercício, cara, e eu tava brigando comigo, eu pensando, cara, eu não posso desistir, eu não posso desistir, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda, eu sou foda. E aquilo ficava na minha cabeça, e eu ia pra cima, eu fui pra cima e fazia acontecer. E ele me falava, cara, eu tô vendo a tua batalha, velho, eu tô vendo que você tá brigando, eu não quis nem ficar falando enquanto você tava fazendo exercício, porque realmente tinha exercício que eu simplesmente fechava os olhos e dava meu máximo ali. E aí, em 3 meses, eu tive um resultado absurdo. Eu mudei meu corpo completamente, só que eu não estava satisfeito. Meu médico me repreendendo, meu personal me repreendendo, as pessoas, cara, ninguém acreditava que você ia ter esse resultado em 3 meses. Você teve um resultado absurdo, tá todo mundo procurando a gente porque o pessoal quer o resultado que você teve. Só que eu falava, velho, não é o resultado que eu quero. Então vamos fechar mais 3 meses. Eu falei, vamos pra cima, mais 3 meses eu vou
dá no meio. Só que nesse período, eu tava magro já, eu tinha baixado dos 100 quilos, que era uma meta que eu queria muito baixar, e para mim era uma dificuldade absurda. Bati 99,99 ali no fechamento, falei, cara, tô abaixo dos 100, agora é cuidar para não voltar. E eu fiz 21 dias para dar uma secada, 21 dias, shake, chá, sopa, de uma linha de nutrição que eu hoje trabalho ali no protocolo, e que é basicamente meu alimento semanal, minha suplementação semanal. E aí em 21 dias eu comecei a ver meu abdômen começando a marcar, comecei a ver os flancos na lateral dar uma afinada, comecei a ver as veias do meu corpo saltando, as musculaturas aparecendo, e eu falei, cara, agora eu tô indo para um lugar onde eu gosto. E aí, cara, quando eu comecei a ver aquele resultado, quando eu comecei a ver esse tipo de efeito no meu corpo, e eu comecei a associar a puta do começo, eu escrevendo no caderninho lá o porquê que eu não queria ser daquele jeito, e eu vendo o meu corpo se transformando, e eu olhando no espelho pela primeira vez e vendo ali algo diferente, eu falei, cara, nada mais me segura nessa vida. Não vai ter nada que me pare agora, porque agora eu vou pra cima de tudo com tudo. Agora eu vou viver uma vida extraordinária. Eu fui comprar roupa, e aí eu botando um paletó, minha esposa me olhando através da loja, e eu vendo a minha esposa me olhando com aquela cara de admiração, e eu pensei, cara, é isso que eu quero sentir. Eu quero que minha esposa me olhe e me veja exatamente desse jeito. Eu quero esse olhar da minha esposa, eu quero esse olhar dos meus filhos, esse olhar de respeito, de admiração. E aí, isso só potencializou a minha mentalidade de que eu precisava transformar minha vida e usar meu tempo de forma inteligente para ir atrás dos sonhos que eu quero viver. Com 39 para 40 anos, eu falei, cara, eu vou chegar nos 40 de forma extraordinária, eu vou chegar com o melhor corpo que eu já tive, só que eu vou chegar completo, eu vou chegar, cara, num formato diferente. E aí eu, conversando com a minha esposa, a gente buscando meios de fazer crescer, eu falei, meu, você precisa chavear de dentista para empresária. Você precisa mudar a tua mentalidade, porque eu preciso de ti do meu lado. Pensando do mesmo jeito, com ambição, a gente tem que ir para cima, a gente tem que viver uma vida extraordinária, porque a vida passa rápido. Aí a gente foi, comprou roupa, ela tinha a história da bolsa dela, que eu acho que eu já contei em outro vídeo aqui, quando eu conheci, desde que eu conheço ela, ela fala que queria muito ter uma bolsa de uma marca X, e ela sempre sonhando com essa bolsa, e sempre que a gente falava alguma coisa de dinheiro, ela falava, não, porque eu quero ganhar dinheiro, porque um dia ainda vou ter a bolsa X. E aí um dia a gente foi num shopping, e ela sempre pedia, vamos passar na frente da loja, porque eu quero dar uma olhada, e esse dia me deu um estalo, eu falei, cara, eu quero viver uma vida extraordinária, estou tentando despertar o lado empresário da minha esposa, estou tentando despertar nela essa ambição de ela ver que viver uma vida extraordinária é muito melhor do que viver uma vida média, e não tem nada errado de viver uma vida média, que eu não quero viver uma vida média. E aí eu falei, meu, vamos entrar na loja, vamos dar uma olhada. E ela falou, não vou entrar, porque as pessoas não sei o quê. Eu falei, meu, a gente vai entrar na loja, a gente vai dar uma olhada, e quero que você me mostre hoje qual seria a bolsa que você compraria se tivesse o dinheiro para comprar. E eu acho que ela já sentiu a maldade. E aí ela falou, não vou entrar. Aí eu entrei na loja e falei, meu, você vai entrar ou vou entrar sozinho? Vou ficar vendo bolsa aqui, parecendo sei lá o que, né? Bom, ela entrou, entramos com os nossos filhos, ela começou a olhar as bolsas. E tudo um absurdo de caro. Aí você olha e você fala, puta, uma bolsa, esse valor é meio bizarro. Mas não se tratava do valor nesse momento para mim mais. Se tratava de ela ver que o dinheiro é só um meio para N coisas, mas ele é só um meio. E que tu sentires a sensação de ter alguma coisa que você quer muito, que tu veres que ter condições de ter isso é importante, isso desperta N coisas. E aí ela querendo ir embora da loja, eu falei, meu, escolhe uma bolsa que você teria se o dinheiro não fosse problema. Qual você teria? Essa daqui você gosta, essa daqui você gosta, essa daqui você gosta? E eu acho que ela, percebendo ali que eu tava forçando meio que uma situação, ela falou, não, amor, a gente vai embora. Eu falei, olha, vou te falar um negócio. Eu vou comprar uma bolsa hoje. Então, ou tu escolhes a bolsa que tu queres,
ou eu vou comprar uma bolsa cara pra caramba e que não é a bolsa que você quer, não é a bolsa que você sonha. Então eu tô te dando a chance de escolher, ou eu vou comprar uma bolsa qualquer, vou pegar a mais cara que tiver na loja e vou te dar, e aí eu vou gastar um dinheiro absurdo com uma coisa que talvez você nem goste. E ela falou, não, você não vai fazer isso. Eu falei, eu vou. E ela, me conhecendo, foi lá olhar, tentou olhar preço. Eu falei, eu não quero que você olhe preço, eu quero que você bote o olho na bolsa e você me diga qual que é a bolsa que você quer. E ela foi escolher a bolsa, eu fui e comprei. E nesse momento que eu comprei essa bolsa, e que eu olhei pra ela e que ela tava com aquela cara de choro, eu falei, velho, dinheiro é isso. Dinheiro é pra isso. É pra esse tipo de situação. O dinheiro ele tem que servir para isso, para te gerar essa sensação de que, cara, é isso, ele vai te dar, ele vai te possibilitar algumas coisas que se tu não tiveres, ele não vai te dar essas portas. Tu teres a sensação de entrar num lugar e comprar, de ir num restaurante e jantar, não importa o preço do jantar, você gosta de jantar, você gosta de almoçar ali, e tu tornares aquele restaurante rotineiro para ti, sem se preocupar com o preço. Quantas vezes eu tive que escolher a comida pelo valor que ela custava e não porque eu queria comer aquilo? Quantas vezes eu sonhava com ir no restaurante e não podia porque não tinha dinheiro, era caro demais? E aí, tu poderes ter esse tipo de experiência, isso não tem preço. Então o dinheiro, ele entra, ele sai, você vai ganhar dinheiro, perder dinheiro, você vai gastar dinheiro com N coisas diferentes. E aí quando tu começas a experimentar esse tipo de sensação, quando tu começas a experimentar esse tipo de sentimento, a chave muda de uma forma absurda. E aí quando eu olhei para ela e ela tava com aquela cara de choro, de gratidão ou de qualquer coisa do tipo, e você vê que durante o vídeo eu tô dando uma segurada aqui porque eu sou casca grossa, mas é por isso que eu tô gravando esse vídeo longo, porque esse vídeo aqui ele é significativo demais para mim, para eu não gravar um vídeo longo. Enfim, comprei a bolsa dela, ela ficou extremamente feliz. E ela já começou a pensar, não, porque segunda-feira eu vou me arrumar, vou pro trabalho, vou fazer acontecer. Eu falei, cara, é exatamente esse o sentimento que eu queria que ela tivesse. E aí a gente comprou a bolsa dela, compramos algumas roupas ali, comprei um tênis para ela, falei, meu, você tem que ir vestida, arrumada pro teu trabalho, você tem que se sentir bem. E enfim, a gente começou a ir atrás disso. E aí voltou, ela já mudando a mentalidade dela, pensando no negócio, planejando, toda sexta-feira fazendo reunião de trabalho para cuidar da clínica dela, arrumando as coisas para conseguir mais dinheiro e tudo mais. Eu falei, cara, sensacional, é essa esposa que eu quero, é essa mulher que eu quero do meu lado, você tem que me ajudar a edificar a nossa casa, você tem que me ajudar a gente construir algo para os nossos filhos, para que a gente possa viver e não sobreviver. E aí tô um dia na igreja, em Alphaville, que a gente vai, saímos da igreja e nesse movimento eu falei, olha, a gente precisa trocar a louça de casa porque a gente tava com os pratos tudo quebrado, trincados, os pratos velhos já. De antes da gente casar, que a gente casou, praticamente comprou esses pratos para nossa casa. E tem mais de 10 anos. Com certeza mais de 10, tem 13 anos, tinha 13 anos, né? Porque agora eu doei. E aí eu passei numa loja em Alphaville que a gente já tinha comprado algumas coisas. E eu pensei, bom, eu vou dar uma olhada aqui que sempre tem coisas muito bonitas nessa loja. E a hora que eu entrei na loja, eu vi um carro super diferente. E eu falei, nossa, que carro bonito. Um Rolls Royce, só que eu não sabia qual era o modelo. E aí a hora que eu entro na loja, eu vejo o Pablo Marçal e a esposa dele ali vendo algumas coisas. A loja vazia, só tinha ele, a esposa e as atendentes. E aí chegamos nós. E por extrema casualidade, neste vídeo, tá meu Instagram aberto, aparecendo aqui um patrocinado do Pablo Marçal. Então, os astros se alinhando aqui. Tô falando do homem, aparece aqui. E aí eu olhando ali para aquela situação, eu louco para tirar uma foto com ele, eu falei, cara, aqui eu fiquei com dois corações, né? Ele tava meio fechado ali, não tava com cara de muitos amigos. E aí eu pensei, puta, eu vou pedir pra tirar foto com um cara, mas se o cara me esculhambar aqui na frente de todo mundo, na frente da minha esposa, dos meus filhos, me der um esporro, falo, porra, não tenho paz nem no domingo.
E aí eu mostrei pra minha esposa e falou assim, pede pra tirar foto com ele, porque todo mundo fala que eu tenho um perfil parecido e não sei o que, mas quem sou eu na fila do pão? Uma migalha perto do cara. E aí eu fiquei nessa, de pedir e não pedir. Eu falei, se eu não pedir, e um dia eu encontrar com esse cara e falar, tá vendo, você perdeu a oportunidade, porque se você tivesse me pedido pra tirar uma foto naquele dia, eu ia mudar a tua vida. Eu fiquei com esse pensamento. E eu falei, cara, entre isso e o meu ego de não ser esculhambado pelo cara no meio de uma loja, na frente da esposa dele, na frente da minha esposa, eu preferi talvez perder a chance do que eu ter pedido e arriscado. E aí eu sei que provavelmente em algum momento eu me arrependa ou não, né? Mas me arrependi de não ter pedido, eu acho, ali pra ele, pra tirar uma foto, porque iria ser bem simbólico, mas eu acho que só o fato de não ter pedido já foi simbólico o suficiente. E na hora que ele estava indo, que ele abriu as portas ali para a esposa dele entrar e para ele entrar, eu achei o carro maravilhoso por dentro, eu olhei. É uma loja que dá para ver o estacionamento ali, o carro lindo. E aí, por curiosidade, na vinda para minha casa, eu fui pesquisar qual que era o carro e aí eu fiquei pasmo com o preço. Eu falei, velho, não é possível que existe um outro mundo que a gente não tem a mínima noção. Eu aqui falando de bolsa, que para esse cara seria gorjeta, provavelmente. Falando de restaurantes que provavelmente o cara acha um bandejão e o cara tá em um nível absurdo, assim, de receita, de dinheiro, de riqueza e tudo mais. E eu falei, cara, só que ele é um cara igual a mim. Ele saiu do nada, construiu, aqui não tô entrando no mérito de como ou não como, pode ser que tenha gente que não goste do cara, pode ser que tenha gente que critique, porque eu fala que o cara faz coisa errada, eu não tenho a mínima noção do que o cara fez ou não fez. Então não tem como julgar, só sei que o cara é foda e todo mundo fala isso. Só sei o que o cara construiu, então é incontestável os resultados dele, como é incontestável o meu resultado com relação ao protocolo e ao que eu transformei no meu corpo. Você pode dizer o que quiser para uma pessoa, agora você não consegue mentir sobre os seus resultados porque eles são visíveis. Ou você não consegue sustentar, né, o teu resultado. E aí as coisas vêm se somando. Há um ano eu venho colecionando situações como essas, que vem se somando e vem culminando em eu quero viver uma vida extraordinária. E aí o fato de eu ter emagrecido, de eu ter conquistado o resultado que eu conquistei, me abriu N portas, me apresentou pessoas absurdas que hoje fazem parte da minha vida, que me mentoram, que contribuem comigo de N formas. E aí eu tava no impasse, eu falei, velho, eu sei que eu não vou conseguir dar esse salto dentro de um CLT. Eu sei que eu consigo crescer, eu sei que o CLT tem me trazido até aqui, me abriu N possibilidades, me permitiu ter uma condição de vida melhor, me permitiu empreender, abrir alguns outros negócios que hoje operam. Então não tinha como ser ingrato com o CLT, mas por outro lado eu sabia que eu não conseguiria dar um salto maior nesse quadrado. E aí eu comecei a viver uma espécie de inferno mental ali, porque eu pensava, cara, que caminho que eu posso seguir? Eu posso tentar explorar a questão da mentoria sobre o processo que eu passei, tentar ajudar outras pessoas, e aí tinha uma questão de que eu sempre procuro algo que tenha um significado, que tenha um propósito. Eu fui fazer faculdade de odontologia muitos anos atrás, porque eu vi um caso que minha esposa atendeu de uma pessoa que pagou uma fortuna por um procedimento que a gente chama de protocolo, que são todos os implantes, todos os dentes em cima, todos os dentes embaixo, para uma pessoa que não tem, em vez de usar a prótese móvel, ela coloca vários implantes e coloca ali uma prótese fixa em cima e embaixo. E aí eu vi uma pessoa entrando no consultório com autoestima baixo, toda desarrumada. E aí no dia em que minha esposa entregou o protocolo e que ela se viu no espelho, essa mulher chorou na cadeira. E eu vi uma transformação na vida de uma pessoa acontecendo ao vivo. Essa mulher chorando na cadeira emocionada e falando que minha esposa tinha transformado a vida dela. Essa pessoa voltando outros dias toda maquiada, sorridente, bem vestida, trazendo chocolate para minha esposa, dizendo, meu, você mudou minha vida. E eu falei, cara, em todos os empregos que eu tive, em todos os trabalhos que eu já fiz na minha vida, mercado financeiro, consultoria, empresa, propriamente dita, eu nunca senti isso, de ter entregue para alguém, de ter entregue para alguma pessoa um resultado que ela sentisse que mudei a vida dela. Dentro do meu trabalho, do meu último trabalho, como gestor de uma equipe relativamente grande, eu pude ter um pouco dessa experiência,
proporcionando para algumas pessoas a oportunidade que elas precisavam para decolar nas suas vidas. Então, de certa forma, foi algo gratificante para mim. Eu me encontrei na questão da liderança, da gestão, porque eu senti que através do meu trabalho eu poderia mudar a carreira e, por consequência, a vida de algumas pessoas. E isso foi me dando uma força, uma potência. Eu fui estudar mais e fui tentar entender como potencializar isso e expandir. E aí eu sempre voltava que, cara, eu tô preso das 9 às 6, das 8 às 6, entre aspas, esse horário, porque a gente sabe que sempre tem horário para entrar e nunca tem horário para sair. E aí eu pensando, cara, como é que eu faço mais? Como é que eu faço mais? E eu não conseguia. Eu tava ali limitado e o tempo, e aí as coisas começaram a mudar, e veio a inteligência artificial, e as empresas sedentas por resultado, enxugando custo e tudo mais, e cobrando para todo mundo fazer mais com menos. E aí começou a questão do monitoramento de máquinas e tu passares toda sexta-feira numa reunião de 1 hora no horário do almoço, porque já não tem mais horário, discutindo que uma pessoa demorou 30 minutos a mais no almoço do que deveria, discutindo que uma pessoa está gastando muito tempo, sei lá, fora do computador e não deveria. E tu olhares para o backlog daquela pessoa e ver que aquela pessoa entrega horrores, mas que ela tem uma rotina diferente. Eu tinha mães na minha equipe que eventualmente eram produtivas pra caramba à noite e durante o dia, com o filho em casa e tudo mais, era um pouco menos. E essas pessoas entregando horrores. E aí tu teres que entrar numa reunião com um monte de gente que não faz nada além de PPTs para justificar esse tipo de coisa, era meio insanidade demais para mim. E aí eu comecei a viver algumas coisas dentro da empresa que estavam me desgastando demais. Comecei a ter embates que eu não queria ter. Eu comecei a ter que falar o óbvio. E aí eu comecei a sentir que estava dando o meu tempo já. Só que o medo, obviamente, buscando desesperadamente um meio para sair do CLT, um meio para sair do mundo corporativo, não necessariamente sair, porque qualquer outra profissão ali, se eu for montar empresa, eu vou ter que lidar com o mundo corporativo, mas de outra forma. Então aquilo foi me desgastando um pouco e eu pensando como é que eu saio disso, mas sem também fazer minha família passar por uma situação difícil. Porque eu já fiz isso antes. Já larguei emprego para me dedicar à minha própria empresa e fiquei na média, aí eu me arrebentava de trabalhar, o resultado no final do mês não era suficiente, não estava preparado, talvez tanto na época, e aí aquilo foi me desgastando, cheguei num nível de endividamento absurdo, a ponto daquilo, cara, foi uma fase tenebrosa da nossa vida. E a minha esposa do meu lado, chorando toda a madrugada, porque a gente estava no nível de endividamento ao ponto de tentarem tomar nosso apartamento, por aí vai. E aí eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso. Passei por outras situações onde eu fui investir, abri empresa, fiz acontecer, e aí, cara, a gente começou de novo a ficar endividado, tomaram o nosso carro, aí eu tive que entrar com o processo na justiça, recuperar o carro, e até aí me endividei de novo, e aí a gente passou por um inferno de novo. Falei, cara, já chega. Eu não quero mais arriscar nada para tentar viver uma vida extraordinária. E aí eu vinha nesse embate, eu não quero arriscar, mas ao mesmo tempo eu preciso arriscar, porque senão eu não vou chegar onde eu quero. E aí eu falei, cara, eu vou estabelecer um prazo. Estabeleci um prazo. 2027, tal data, eu saio do mundo corporativo e aí eu vou correr atrás dos meus sonhos. Eu tenho esse período para me preparar, para pensar no que eu quero fazer e executar o meu plano. Porque lembra, no começo do vídeo, eu sou o cara que, quando sabe para onde vai, quando sabe quando vai, aí eu corro atrás e faço acontecer. E eu vinha nesse processo de como, tentando pensar na solução. Eu já tinha um problema que eu queria resolver, já tinha um prazo para resolver, agora me restava saber como que eu ia resolver isso. E aí, como a vida, já dizia o famoso Joseph Klimber, é uma caixinha de surpresas, e como a vida não é um caminho feliz e não são só flores, na quinta-feira passada, hoje é segunda-feira, na quinta-feira passada, eu fui chamado numa reunião que eu tenho recorrentemente ali com o meu gestor, toda quinta-feira, onde a gente discute carreira, onde a gente discute estratégia e tudo mais. E aí no meio do papo, eu senti que estava meio esquisito e aí me caiu a ficha. Eu falei, cara, tô sendo desligado da empresa.
E aí o discurso que eu já fiz inúmeras vezes veio agora comigo deste lado da mesa. E eu pensei, cara, com 39 anos, às vésperas dos 40, com tudo que eu tenho pensado, com tudo que eu tenho vivido, com tudo que eu estava buscando, pela primeira vez na minha história profissional, vou ser desligado de um emprego e ouvir o meu gestor falar que era o pior dia da carreira dele, que era o pior dia da vida dele, porque ele estava com a missão horrível de desligar o melhor gestor de pessoas que ele já teve, de um cara com alta performance, com entregas absurdas, que gera muitas pessoas, mas que a empresa, neste momento, precisa de um perfil especializado em estatística, especializado em execução, de algo especificamente que eu hoje não faço. E aí, no momento ali, para mim, foi um choque. Foi um momento em que eu, por uns 10 minutos ali, desestabilizei um pouco, porque à medida que ele falava todas essas coisas, já ciente de que eu estava sendo desligado, eu comecei a pensar nas contas que eu tinha para pagar, nos meus filhos, que eu não queria passar de novo por aquele inferno que eu já passei no passado. E aí eu pensando, cara, mês que vem vai vir uma bolada de contas, as nossas despesas são altas, eu tenho alguma reserva, mas não é muita. Eu tenho o meu capital praticamente todo imobilizado em outros negócios que estão se pagando, mas que também não geram o fluxo que eu tinha mensalmente. E aí isso começou a vir que nem uma bomba em cima de mim. Eu falei, cara, agora ferrou. Não tive tempo que eu precisava para me preparar. E aí eu falei, cara, paciência, é o jogo. Já fiz isso, sei como é que funciona, não se preocupa, se é o que você tem que fazer, tá feito. Aprendi muito, foi uma empresa que eu me desenvolvi pra caramba. Muitas coisas que eu conquistei na minha vida foram graças a esse emprego que eu tive. E aí, para minha surpresa, me deixaram ali comunicar meu time, falaram, pô, a gente vai deixar com que tu comuniques, a gente chama teu time, comunica. Se tu puderes amanhã nos ajudar, a gente vai puxar todo mundo e vai fazer uma reunião aí geral para comunicar a tua saída e tudo mais. Me oferecendo a possibilidade de eu falar que eu estava saindo e não que estava sendo demitido. Nunca adotei a estratégia de mentiras com o meu time, não... Em 6 anos, 5 anos e pouco, de empresa, eu nunca menti para ninguém dentro da minha empresa. E não ia ser este momento na minha saída que eu iria mentir. Um momento crítico, onde as pessoas estão sobrecarregadas, onde as pessoas estão estressadas, onde está todo mundo ali tenso, porque a empresa está passando por um momento de extrema cobrança. Eu falar que eu estou saindo é como se eu estivesse abandonando eles num barco afundando, não que a empresa esteja afundando, mas é como se eu estivesse saindo do meio de uma guerra para ir para casa e falar, pessoal, é isso aí, encontrei uma outra forma de conquistar o que eu quero e vou deixar vocês aqui se ferrando. E não era esse o caso. Eu estava sendo desligado da empresa, então achei pertinente trazer isso para a mesa e falar, pessoal, é o que é o mundo corporativo, eu já vinha preparando todo mundo para situações assim. E aí resulta que eu chamei o meu time e, para minha surpresa, eu vi pessoas desabando de chorar numa reunião, trazendo o quanto eu tinha impactado a vida delas, o quanto eu fui importante na vida delas, na carreira delas. No dia seguinte fizemos uma reunião geral, eu ouvi pessoas que eu nem imaginava que gostavam de mim falando que eu de alguma forma impactei a vida delas, que eu fui o melhor gestor que a companhia já teve, e trouxeram várias coisas ali para a mesa que, sinceramente, pagaram a conta para mim. Então o fato de eu ter sido desligado naquele dia foi contrabalanceado por eu ver que, cara, é o mundo do jeito que ele é. Não é justo, por um lado. Por outro lado, a empresa entende que precisa de um movimento diferente, então super compreensível. O mundo corporativo é isso, não é uma ONG, não é um serviço público onde você tem ali a tua estabilidade e tudo mais. Você tem que entregar resultado, entendo que entreguei os resultados que eram esperados de mim, mas a empresa entende que hoje, com a inteligência artificial e com tudo mais, precisam menos de gestores de pessoas e mais de gestores de robôs. Então o movimento é, vamos trazer gente mais especializada em inteligência artificial, mais especializada em econometria, em estatística, e menos em gestão de pessoas e de backlog e de estruturação e tudo mais, que foi o que eu fiz durante esses 5 anos e pouco na empresa. Mas por que eu estou trazendo isso tudo para a mesa?
porque, cara, eu ainda não sei se isso aqui é uma bênção e Deus está trazendo para mim falando, olha, você pediu, você quer ser grande, você quer ser extraordinário, não vai vir de graça. Não vai ser uma bandejinha, toma, você ganhou na Mega Sena, não vai vir uma bandejinha tipo, puta, agora do nada brotou uma empresa absurda nas minhas mãos. O Flávio Augusto me chamou para participar como acionista da empresa, eu vou te dar equity. E você não precisa fazer nada, só vem porque você é bonitão. Agora você tá gostoso, onde você tava gordo a gente não te queria, agora a gente quer. Você ficou gostoso, eu vou te chamar agora. As coisas não vão acontecer dessa forma. Então eu sabia que eu teria que pagar um preço, eu sabia que em algum momento eu ia ter que enfrentar esse medo e simplesmente queimar o barco e falar, cara, agora é que seja o que Deus quiser, eu preciso acreditar em mim. Eu fui procurar treinamentos ali para fazer, nessa linha de mentoria, nessa linha de talvez me tornar um mentor ali de pessoas. Só que não deu tempo nem de fazer. Eu estava com isso planejado para junho, enfim. E aí com a demissão, eu tive ali alguns momentos em que eu falei, cara, fui do 0 a 80, do 80 para o 0 de novo. E eu pensando, velho, agora o que eu vou fazer? Porque eu não quero voltar para o mundo corporativo, não quero voltar para assim, empregado, CCLT. Mas também nenhum caminho que eu tenho hoje traçado me permite ter a escala rápida que eu preciso. E aí, conversando com um amigo, que foi uma das pessoas que eu conheci por causa do meu projeto de mudança corporal e tudo mais, hoje ele me chamou, foram algumas pessoas, na verdade, que me chamaram durante o final de semana, mas ele foi uma delas. Ele falou, cara, você precisa, um cara como tu, 3 meses é o tempo que você precisa, você só tem que estar com a cabeça em ordem. E eu nunca gastaria meu tempo, esse cara é extremamente bem sucedido, é um cara que tem enfim, o cara conquistou muita coisa. Ele tá em um dos patamares que eu quero chegar, é um dos degraus. E aí ele me falou, cara, 3 meses é o tempo que você precisa, eu nunca gastaria meu tempo com uma pessoa que eu não acreditasse que tem potencial para ir além. Ele me fez alguns convites, um deles é para fazer uma viagem agora em junho para o Panamá, para um congresso que vai ter lá, que é de wellness, que é justamente o mercado que eu vinha querendo explorar mais. E eu falei, cara, é um investimento alto para mim agora, mas não sei, eu estou pensando, estou avaliando as possibilidades e provavelmente a conclusão que eu vou chegar é de que eu preciso ir. E eu comentei com ele, eu falei, olha, Marcel, eu não quero sem querer ser ingrato, sem querer nada, assim, não quero parecer arrogante, mas neste momento eu quero me rodear de pessoas sangue nos olhos, eu quero respirar esse mundo que eu quero viver. Para me fazer sentir, porque qual que é o meu medo, pessoal? Eu me assustar daqui a um tempo e voltar para o CLT e voltar para o caminho da segurança, porque eu realmente tenho o receio do impacto que isso pode trazer para minha família a médio e longo prazo. Tenho dúvidas sobre a minha recolocação? Não tenho. Eu sei que eu consigo me realocar e eu sei que eu trabalharia capinando o pátio se eu precisasse para botar comida em casa. Só que aí a gente volta ao que eu tinha comentado antes sobre o que eu quero para minha vida. E eu com certeza não quero uma vida medíocre. Eu não quero ter que voltar para as minhas origens. Eu não quero ter que voltar a dormir no fundo da casa dos meus avós. E aí, esse final de semana, eu botei o filme A Grande Virada. E a minha esposa falou, nossa, que filme depressivo, não vai te dar uma deprê esse filme? Depois eu até recomendo que vocês assistam. E ali no filme A Grande Virada, você tem várias histórias. Você tem um cara que volta a ser empregado, você tem um cara que pega as ações dele e monta uma empresa, porque ele fala, não, vou ajudar outras pessoas. E ao mesmo tempo cansei do mundo corporativo. E é um pouco disso. Eu sinceramente não sei o que o futuro me aguarda. Agora, meu aniversário é em agosto, mês 8, a gente está no mês 5. A minha expectativa era que no mês 8 eu estivesse super bem encaminhado, que no mês 8 eu já falasse, cara, já sei que caminho que eu vou seguir e tudo mais, mas o negócio me pegou de jeito, então nem sempre os planos saem como a gente imaginava, mas provavelmente isso vai ser aquele momento de ruptura onde algo vai acontecer. E aí hoje eu acordei tentando entender o que eu ia fazer, sem minha rotina diária de reuniões, aquele frenesi maluco de reunião e tudo mais. E eu falei, quer saber, eu vou dar uma arrumada nas camas, arrumei a cama das crianças, arrumei minha cama. Eu falei, vou treinar e vou aproveitar para fazer algumas manutenções no meu apartamento que precisa. E eu desci para a academia
E aí tava vazia, graças a Deus. Aí eu botei um fone de ouvido, comecei a escutar uma música, fazer meu melhor ali no treino. E, cara, a sensação não tem como explicar pra vocês. A sensação de eu sou foda, a sensação de, cara, olha o que eu conquistei. A sensação de, puta, sair daquele corpo pra isso, me olhar no espelho e começar a ver meu abdômen trincando, meus músculos do ombro, meu músculo do braço. De, cara, não conseguia chegar perto de uma barra, que eu ficava paralítico. Aí hoje fazer 10 barras, 20 flexões mais 10 barras, eu falei, velho, nunca que eu ia fazer isso no estado que eu tava. E olha o que eu fiz, cara. E dependia só de mim. Mudar o teu corpo dessa forma exige uma disciplina, exige uma força de vontade absurda. Você passa dificuldade no meio do caminho. Só que, obviamente, que a gente está comparando duas coisas diferentes aqui. Uma delas é tu sozinho, e aí tu sabes que a qualquer momento você pode desistir e voltar pra tua vida de merda sendo gordo, comendo qualquer besteira e tudo mais, almoçando 2 Pringles e uma Coca 600. E que tá tudo bem, tua família não vai ser prejudicada no curto prazo. Pode ser que ela seja a longo prazo quando tu morreres de um ataque cardíaco no meio do caminho e teus filhos ficarem sem pai. Quando a tua filha for subir no altar e não tiver o pai dela para levá-la. Quando o teu filho quiser aprender a se barbear e se não tiver lá para orientar ele. Quando o teu filho estiver sofrendo bullying na escola, se não tiver um pai para ajudá-lo, para mentorá-lo. Então aí sim, mas você não vai estar aqui mesmo para ver, então que diferença isso faz? Agora, quando você fala de emprego, de receita, de dinheiro, de ser o provedor da tua casa, aí a coisa muda, porque daí você fala, bom, aqui não sou só eu, aqui é minha família. Então essa parte que dá o medo. Mas quando eu tava ali na academia, eu falei, velho, olha o que eu fiz. E não é possível que se eu fiz isso, eu não consigo fazer algo parecido com o meu trabalho. E eu só preciso achar o meio. Eu já sei para onde eu quero ir, eu preciso estabelecer um prazo para fazer isso, e aí eu preciso criar um meio. O apaixone-se pelo problema e não pela solução. Qual que é o problema que eu quero resolver? Que solução? E aí eu tenho todo o know-how, tenho 40 anos nas costas, muitos anos desses 40 são de experiências que eu tive com N empresas em consultoria e tudo mais. Então a questão agora é organizar o como. E aí esse vídeo longo pra caramba, dizendo que eu simplesmente fui demitido e trazendo toda essa história para vocês, gente que eu não conheço, expondo minha vida na internet da forma mais natural que eu consigo e trazendo aqui para a mesa como se fosse uma reunião do meu trabalho mesmo, já que eu não tive hoje a minha agenda de reuniões com o meu time, eu decidi fazer uma com vocês aqui no YouTube, expondo minha vida de uma forma que eu talvez nunca tenha feito assim publicamente online. Obviamente que isso não se compara a eu tirar foto treinando sem camisa na minha sacada, que também não deixa de ser uma exposição. Mas eu queria te pedir um favor. Segue esse canal, curte esse vídeo, deixa teu comentário aqui para mim. Não sei que tipo de comentário, qualquer tipo de comentário que você sinta no coração de deixar aqui nesse vídeo. Porque eu quero que esse vídeo tenha um significado absurdo. Eu quero guardar esse vídeo para que o meu eu lá da frente, quando olhar para trás, fale, cara, a melhor coisa que me aconteceu na vida e ainda bem que eu não desisti. Pode ser que daqui um mês, pode ser que daqui uma semana, pode ser que daqui 2, 3 dias o desespero bata e eu mude completamente o rumo da minha história. Mas eu estou trabalhando dia a dia, assim como eu fiz com o meu processo Full Recode. Então esse é o vídeo. Quando eu comecei o meu projeto Full Recode, eu não tinha essa ideia de gravar vídeos ali e documentar minha jornada. Eu só pensei nisso depois, apesar de eu ter feito fotos e vídeos antes, porque eu sabia que eu ia mudar, não me passou pela cabeça de realmente registrar isso como um meu querido diário. Já agora, nessa outra parte, eu estou tendo o privilégio de poder registrar esse meu querido diário e tu vas ter o privilégio de ver o que vai acontecer. E talvez se tu procuras algo parecido, talvez você está na mesma situação que eu, talvez você está na situação que eu estava semana passada, de estar frustrado com o teu emprego e tudo mais. Um ponto é, cara, pode chegar a qualquer momento da demissão e tu nem imaginas. Acabou de rolar a avaliação de desempenho da minha empresa, saí de novo muito bem avaliado e mesmo assim, mesmo entregando o resultado, mesmo super bem avaliado, mesmo meu time me amando, eu fui desligado da empresa porque a empresa entende que o movimento que ela está seguindo é outro.
Então nada nesse mundo é seguro. Já diz o Flávio Augusto, não existe estabilidade. Então se tu tiveres numa situação de ruptura assim, em que você está pensando o que eu vou fazer, mas eu não quero viver essa vida de merda que eu estou vivendo, e não que eu estivesse vivendo uma vida de merda, mas eu estava cansado de viver na mediocridade, eu queria realmente romper e impactar mais vidas do que eu vinha impactando, nada melhor do que tu seguires o meu canal e tu acompanhares, porque eu vou ter o compromisso com vocês de postar, mesmo nos dias ruins. Eu vou trazer aqui de coração aberto para vocês o como que eu estou me sentindo daqui a uma semana, vou tentar criar um calendário aqui de postagens, eu não prometo, porque eu não sei sinceramente como que vai ser meus próximos dias. Eu estou tentando achar um caminho, eu estou planejando algumas coisas, já me passaram inúmeras coisas pela cabeça. Tem muita gente me acionando por causa de trabalho e eu tô com um certo medo de recusar os trabalhos agora e me arrepender ali na frente. Mas por outro lado, eu acho que eu preciso de um tempo para pensar e não sair aceitando qualquer coisa que aparece na minha cara, porque eu acho que se Deus me deu essa possibilidade de pegar um tempo para pensar e realmente ir atrás do que eu quero, talvez se eu voltar para esse caminho, cara, eu acabei de sair de um cativeiro, entre aspas cativeiro, não me entenda mal. Eu não estou sendo ingrato, nem estou cuspindo no prato que eu comi. Mas eu saí de um cativeiro mental, em que eu achava que o meu emprego era tudo e que eu precisava manter aquele emprego enquanto estruturava alguma coisa a longo prazo. E aí se eu correr para outro cativeiro agora, porque parece que é o caminho mais seguro, é como se eu estivesse saindo de um cativeiro, um passarinho que ficou enjaulado ali um tempo porque estava com a asa quebrada, você solta ele na natureza e ele, com medo do que tem, do desconhecido, ele volta para a jaula. É mais ou menos esse o sentimento que eu estou tentando evitar. Então, segue esse canal, me ajuda compartilhando com pessoas que tu entenda que estão passando pela mesma situação. Cara, eu fui executivo de uma empresa por mais de 5 anos, tenho uma trajetória profissional. Eu não sou aqui um Pablo Marçal da vida, não sou o Flávio Augusto, não sou esses grandes empresários ainda, mas talvez você está tendo um privilégio aqui, uma possibilidade de ver uma transformação real, como eu fiz com o meu corpo, mas agora no mundo profissional, na parte profissional. E o fato de tu curtires e seguires esse vídeo, e talvez tu compartilhares com alguém, e várias pessoas me ajudarem aqui, a seguindo e contando ali suas histórias, isso talvez me dê a força que eu preciso para que nos momentos de dúvida que vão vir ali na frente, eu possa me manter firme e continuar indo atrás do meu sonho para que eu possa impactar cada vez mais vidas. Talvez esse vídeo te impacte de uma forma ou de outra e ele vai te ajudar de alguma forma. Mas talvez tu vendo a minha história, minha trajetória, talvez tu vendo daqui 3 meses, é engraçado porque hoje o Marcel falou exatamente isso. Ele falou, cara, pessoas que nem tu não precisam mais do que 3 meses. E assim, por mais que ele conheça meu processo, acho que ele falou na inocência ali, mas o meu projeto Full Recode foram 3 meses, e parece que tudo é 3 meses. E agora eu vou estabelecer que daqui 3 meses, cara, eu tenho que estar de uma forma irreconhecível, eu tenho que estar no meu caminho, eu já tenho que começar a ver os meus frutos aparecendo. E aí eu não sei se mês que vem eu vou ou não vou para o Panamá. Eu acabei de me inscrever num curso que eu acho que vai ser bom para minha vida, são 4 dias de imersão total ali em mentoria, na parte de coach, que eu acho que vai me ajudar pra caramba, porque o processo de coach contribuiu comigo pra caramba. Então, é isso. Um vídeo super honesto aqui, contando uma parte da minha vida que talvez eu não trago tanto, um vídeo super longo, eu sei que provavelmente pouquíssimas pessoas vão ter assistido esse vídeo até o final. Mas aí, se tu assistiu até o final, aí, cara, provavelmente você é uma pessoa que tá no mesmo ponto que eu tava, e é esse tipo de pessoa que eu quero aqui no meu canal, aqui curtindo, compartilhando tua história comigo. E eu acho que daqui a um tempo a gente olhando para trás e vendo, cara, ainda bem que a ponte explodiu, porque senão eu teria voltado. Ainda bem que alguém foi lá e arrebentou a jaula inteira, porque provavelmente a gente voltaria para a jaula. Então é isso. Segue, compartilha com quem você achar que tem que compartilhar. Me ajuda a bombar esse canal aqui para ver se isso chega na vida de outras pessoas. E me acompanha porque eu te dou 90% de certeza, de que coisas vão acontecer nos próximos meses e provavelmente você vai ter o privilégio de poucas pessoas de acompanhar essa transformação super de perto. Você vai ver as coisas acontecendo e eu falando antes que as coisas vão acontecer, como quando eu falei que eu ia emagrecer, que nada nesse mundo
entraria na minha frente e me impediria de ter o resultado que eu quero. Então, agora só estou trabalhando minha mentalidade para que eu consiga entrar nesse mesmo mood no lado profissional, e aí achando esse caminho, eu vou percorrer ele com o máximo de velocidade possível. Beleza? Se tu ficou até agora, obrigado, de verdade, significa muito para mim te ter aqui durante esse vídeo todo. Eu estou acompanhando aqui a filmagem pelo meu relógio, não faço a mínima ideia de quanto tempo esse vídeo já levou até agora, mas te agradeço por estar aqui assistindo esse vídeo, e se tu te inscreveres, curtires esse vídeo, deixares a tua mensagem de que está me acompanhando nessa nova jornada, vai ser muito significativo para mim. Eu tenho certeza que você vai ver coisas maravilhosas aqui que vão te inspirar também. Beleza? Um abraço e nos vemos aí nos próximos dias.